Bem-vindo de volta, Frank. Fala, camarões de carteirinha. Hoje iremos analisar o especial do Justiceiro que foi lançado nessa semana, no dia 12 de maio, e iremos falar sobre a relação do especial com os quadrinhos e sobre como foi a história e a relação com os novos próximos filmes da Marvel, no caso do Homem-Aranha Um Novo Dia. Esse especial de Justiceiro foi inclusive uma parte dele, né? Inspirada nessa HQ aqui, ó, Justiceiro, Bem-vindo de Volta Frank, em que, como vocês podem ver aqui, a vilã chamada Magnucci, da máfia italiana, é a vilã tanto desse quadrinho quanto é a vilã do especial, que era aquela mulher lá que tava andando de cadeira de rodas. Ela, a Magnucci, como vocês podem ver, essa aqui, ela nos quadrinhos quer se vingar de Ciro após Ciro ter matado todos os filhos dela, que também são mafiosos. E na série, quer dizer, perdão, no especial, ela também teve envolvimento com a morte da família dele. Pra quem não sabe, Frank Castle era um ex-militar da Marinha Americana, um tenente, primeiro tenente do Corpo de Fuzileiros Navais, que após voltar para casa e ir no piquenique no Central Park de Nova York com a família dele, acaba tendo um tiroteio da máfia e acaba que a família dele foi vitimada e ele também, e acaba sobrevivendo ao tiro que foi de raspão na cabeça e decide declarar guerra ao crime e aos vagabundos que mataram não só os que mataram a família dele, mas também pensando de uma maneira altruísta em salvar outras futuras possíveis vítimas que poderiam ser feitas pelo crime. Ele decide matar todos os criminosos, principalmente os assassinos, estupradores os piores que tem, para impedir que mais famílias passem pelo que a família dele passou. Esse é o Frank Castle, é a essência dele. Nesse especial, ele está mais isolado do mundo, né? Depois que ele já acredita que matou todos os responsáveis pela família dele e vários bandidos pelo caminho também, vários CPFs cancelados. Ele já está mais isolado, já está meio que aposentado, assim, digamos assim, de ser um anti-herói, de ser o justiceiro, mas aí acaba retornando após a Magnus declarar guerra contra ele, dizendo que mandou vários assassinos contratados para matá-lo. Ou seja, ele não teria escolha, ainda mais numa cena espetacular, especial, em que acaba que tem um fogo onde ele está no hotel, os bandidos que estavam querendo recompensa, né, por ele. E esses mesmos bandidos ameaçam matar uma mãe e um filho pequenininho, uma criança, que estava sendo vizinho dele no hotel onde ele estava hospedado. Aí nisso, o cara simplesmente vai e urra, vai lá, passa pra cima dos vagabundos, mata um por um, cancela o CPF de um por um, e essa foda, simplesmente fantástica essa cena. Recomendo assistirem. E inclusive, depois disso, ele também, a Magnus, ele vê que a Magnus está fugindo, junto com, inclusive também eu esqueci de mencionar, o Barracuda, que é um vilão do Justiceiro, também apareceu, que é o capanga da Magnus nesse quadrinho. Que o Barracuda também, para quem não sabe, ele era um ex-militar também, sendo que ele é corrupto, ele era um matador de aluguel que mata para mafiosos, né? Resumindo é isso. E ele, nesse especial do Justiceiro, tava com a mando da Magnus, né? Aí, voltando à cena em questão, o Justiceiro ele vê que a Magnus está fugindo no carro com o Barracuda e ele tem um dilema, que na hora que ele está tentando atrás da Magnus, ele ouviu um grito de uma criança que lembra muito a filha dele, que é uma menininha que apareceu no início também, que até assinou para ele no início, quando ele foi para a loja para comprar um café na cafeteria.
que ela é filha do gerente da loja lá, do dono da cafeteria. Nisso, ela tá em perigo, ele tá em perigo, a mãe dela tá em perigo, que é o marido e a esposa são donos da cafeteria lá. Aí ele decide primeiro dar uma atenção maior para salvar aquela família. Aí depois que ele vai atrás da Magnute, talvez uma próxima continuação, quem sabe, ele possa ir atrás da Magnute. Porque ele decidiu primeiro salvar, depois ir se vingar. Isso é o que é a essência do personagem. Porque muitas pessoas dizem que o Justiceiro é só uma máquina de matar, só isso, aquilo. Mas não, porque se ele fosse só isso, ele teria se fosse só vingança e não justiça retributiva, não justiça punitiva, como ele mesmo diz, não é vingança, é punição, no filme dele de 2004. Ele teria acabado de parar por ali se tivesse matado todos os assassinos da família dele, mas não, ele continuou matando mais assassinos para impedir que mais gente morresse. Então, querendo ou não, ele é um anti-herói com feitos heróicos, né? Aí ele salva essa menina. Tem uma cena aqui, assim, simplesmente incrível, que ele tem um cara que é bem fortão, bem grande, tatuado, careca, que vai pra cima dele. A lá John Wick vai, pega uma caneta, enfia no ombro dele. Aí depois eles começam a trocação, né? De soco, ele pega facada, esfaqueia, 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 até matar. Aí nisso, depois, esqueci de falar que no início do especial tinha um ex-militar também, que estava morando na rua, que mostra muito essa questão dos militares que estão, ex-militares, principalmente veteranos de guerra nos Estados Unidos, que moram na rua porque o governo não dá assistência, porque às vezes se divorcia da esposa por causa dos traumas da guerra, do estresse pós-traumático, etc. Aí ele tá morando lá na rua. E tinha um cachorrinho dele chamado Camuflado. Cachorro de pequeno porte, né? Aí veio um safado que foi lá e pegou o cachorro dele. Além de roubar o boné dele, né? Pegou o cachorro dele e jogou lá pra rua pro caminhão atropelar. Aí esse psicopata maluco, no final do especial, o Justiceiro encontra com ele tentando pegar um taco de beisebol pra bater dois idosos, porque por nenhum motivo, só por causa da maldade dele. Aí o Justiceiro rende ele. Aí o velhinho lá, o mendigo, fala assim, o morador de rua fala, ei, esse boné aí é meu. Aí o Cícero vai, pega o boné e devolve a ele. Aí o cara ainda fala, o que tava morando na rua, ei, o boné não foi a única coisa que ele tirou de mim. Aí o Cícero saca na hora que ele tirou uma vida dele, no caso foi o cachorrinho. Aí ele simplesmente pega, dá uma facada nas costas dele, arremessa a faca e a faca acerta em cheio nas costas do vagabundo. Ainda mete bala nele, descarrega e acaba o especial por aí. Dele, e ainda tem umas partes que eu ainda não falei, que eu vou falar agora, que foi assim, eu me emocionei, que eu realmente chorei de emoção. Foi a primeira parte, foi quando ele tá no túmulo da família dele falando meio que alucinando com a filha, com a esposa, né? O Frank tá alucinando com a Maria Castle e Maria Elizabeth, né? Com a Lisa Bárbara Castle e com o Francis Castle Jr. Ele começa a ter essas alucinações. Aí ele lembra da morte da família dele constantemente. Aí na hora ele tenta se matar com a pistola dele. Mas aí a filha chega bem na hora e fala, papai, você está bem? Aí não era a filha dele, realmente viva lá. Era como se fosse o espírito da filha, o anjo da filha, ou então uma alucinação, né? Acaba a interpretação de cada um. Mas ela impede essa visão, a alucinação, que eu não quero chamar, né? Impede dele de cometer suicídio, de arrastar pra cima. Aí depois o Frank, ainda depois voltando para aquela cena da cafeteria que ele salva a menina dá um abraço nele, a criança, né? E ainda diz, oh, Frank, tem uma coisa pra você. Não, Frank, né, que ela não conhece ele, mas, ó, tem uma coisa pra você. Aí pega uma flor de papel que ela desenhou, que ela tinha, inclusive desenhado rabiscado no início do especial, e dá pra ele, de presente, como um agradecimento por ter salvo a vida dela, da criança. Aí ele vai lá, volta pro túmulo e fala, conheci alguém e ela me lembrou você, filhinho. Então acho que eu devo continuar por vocês. Essa mensagem é incrivelmente fantástica, porque mostra que o justiceiro não se trata apenas de vingança, se trata de punição e de justiça, seja ela com as próprias mãos, retributiva, punitiva, como queiram chamar, mas é uma justiça, uma vertente da justiça. E
Isso me lembrou muito também da cena da série da Justiceiro, pra quem não assistiu, assiste também, é muito boa, recomendo. Em que, no episódio 12 da primeira temporada, enquanto ele tá sendo espancado por um dos mandantes da morte da família dele, que era o agente da CIA corrupto, William Rawlings, ele tá espancando o Frank. Aí ele lembra da esposa dele, a esposa dele na visão dele fala assim, vamos pra casa, estende a mão pra ele. Ele vai lá, segura a mão dela, e começa a hesitar, e depois tira a mão lentamente e fala, já estou em casa, pra Maria, né? Pra esposa. Mas isso também é um paralelo, não, porque a esposa vivia preocupada quando ele ia pra guerra, dizendo, Frank, você, onde é sua casa? É lá no Iraque ou é aqui comigo, com seus filhos? Ou seja, a casa era um tanto de um sentido bidimensional. A casa tinha o duplo sentido, que era tanto no sentido de ir para o céu com ela, quando ele já tinha morrido na visão dele, ou então de ir para casa mesmo onde ele morava, a casa física, né? E no caso, ele abraça a guerra em vez de a casa, que antes era a guerra do Iraque, do Afeganistão, que agora se tornou a guerra contra o crime organizado, contra os assassinos, estupradores, sádicos, psicopatas. Então ele acaba decidindo realmente que irá fazer isso em memória da família dele e da família de outras pessoas, das famílias alheias. Então esse é o Frank Castle. Então eu recomendo para vocês lerem aqui a leitura, né, dever de casa. Leiam Bem-vindo de Volta Frank. Leiam. Inclusive, a primeira aparição do Homem-Aranha, do Justiceiro, era no quadrinho do Homem-Aranha, em 1974, também do Spider-Man, edição 129. Mas já que essa edição é muito rara e não é muito vendida aqui no Brasil, eu decidi vê-la na coleção Paladinos Marvel, que era uma coleção que junta os clássicos do Frank Castle, do Justiceiro, em várias histórias, incluindo a primeira aparição dele no Homem-Aranha. E a primeiro quadrinho solo também, que é muito boa essa saga, Círculo de Sangue, Justiceiro, de Mike Barrow e Klaus Jenson. Muito boa também isso aqui. Recomendo. Então, por hoje é só. Te vejo no próximo vídeo. Então, camarão de carteirinha, se você quiser ser camarão de carteirinha, só inscrever, o botão aí é de graça. Pode se inscrever, fique à vontade. E comente o que você achou do vídeo. E te vejo no próximo capítulo de Camarão Pixel analisando conteúdos geek. Falou!